Amados irmãos, glória a Deus. Hoje, como havíamos prometido, vamos continuar a nossa lição da Escola Dominical. O pastor Elias já está aqui preparado, então pegue sua revista, tá bom? Seja ela online ou seja ela absolutamente digital, pegue sua revista. Nós vamos hoje continuar a segunda lição, naquele ponto específico e especial, no tocante ao sábado e à igreja, tá bom? Vamos ficar em pé e fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela alegria que temos de te louvar, te engrandecer, adorar o teu nome. Tu és o Senhor da nossa alma e nós te louvamos por isso. Abençoa agora o teu servo e, Senhor, usa o teu servo para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Nessa noite nós estamos alegres por estarmos na casa do Senhor. E nós vamos hoje, como o pastor Gideão Júnior falou, dar continuidade à lição de número 2, que nós começamos no domingo, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. Abra sua revista na lição de número 2. Abra sua revista na lição de número 2. É a página... Só abrir a minha aqui. Página de número 10. Nós louvamos a Deus por cada um dos irmãos que aqui está, pelos irmãos que estão acompanhando aí de suas casas, de seus lares nessa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês de forma rica e poderosa. Amém? Irmãos, aí na página de número 10 tem a lição de número 2 e ela trata sobre o sábado. A leitura bíblica está em Êxodo, está na página 11 aí, a leitura bíblica diária. Êxodo, capítulo de número 31, versículos de 12 a 17. Vamos ler esse texto. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, os sábados, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Glória a Deus. Queridos, no domingo nós vimos a questão do sábado, e nós vimos aqui que o objetivo dessa lição é o que está na verdade prática. A verdade prática está logo aí seguindo o texto da leitura bíblica. É verificar que o sábado foi instituído por Deus para que os israelitas tivessem um dia de descanso físico e de consagração a Deus. E no Novo Testamento, este dia representa o descanso eterno preparado para a igreja. Este é o objetivo dessa lição, esse é o que esta lição quer nos trazer acerca do sábado. No domingo nós falamos que o sábado é o 7º dia, quando Deus criou todas as coisas, Ele separou esse dia, Ele santificou esse dia e Ele descansou nesse dia. Não que Deus estivesse cansado de seu trabalho da criação. Descansar ali não está no sentido que nós conhecemos, o sentido de cansaço físico. A Bíblia diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Isaías capítulo 40, versículo 28. Mas Deus ali cessou a sua obra. Deus encerrou a sua obra.
E por isso ele descansou. Descansar ali é no sentido de finalizar, de concluir a sua obra. E depois de haver concluído a obra da criação, Deus descansa. E é interessante, nós observamos que o descanso de Deus no 7º dia, não houve manhã e não houve tarde. Isso significa o quê? Que para Deus o descanso é eterno. É algo que não tem fim. Toda a obra já estava concluída, todo o trabalho já estava concluído, o paraíso estava pronto, o homem estava colocado ali. Era somente agora descansar em Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Por isso Deus santificou aquele dia. Deus tinha propósito com aquele dia. E nós vimos que quando o pecado entra no mundo, esse descanso é quebrado. De alguma forma, esse descanso que Deus pretendia para o homem de ser eterno, ali no Éden, ele foi quebrado, ele foi interrompido pelo pecado. Mas nós vemos que lá na frente, Deus manda Jesus Cristo exatamente para restabelecer ao homem o direito de entrar no descanso de Deus novamente. Então veja, Deus então vem tratar com Israel acerca do sábado, e Deus estabelece o dia do sábado para a nação de Israel como um dia muito especial. Primeiro, era um dia para que os israelitas pudessem descansar. Nesse dia ninguém deveria trabalhar, ninguém deveria realizar atividade alguma, era um dia de descanso. Um povo que viveu 400 anos como escravo no Egito, trabalhando de sol a sol, de segunda a segunda, de domingo a domingo, agora que foram libertos do Egito, foram libertos do cativeiro, foram libertos da escravidão, Deus dá a este povo o privilégio de descansar. E Deus queria que eles descansassem, que seus servos descansassem, que seus animais descansassem, que todos descansassem. Era o dia de descanso. Deus não queria esses acontecimentos espirituais no meio do povo. Deus faz uma ligação entre o sábado e a criação. Deus diz, olha, no 7º dia, Deus descansou. E vocês vão descansar também no 7º dia, porque no 7º dia, depois de haver criado todas as coisas, Deus descansou. E ali estava o sábado como um testemunho de que Deus é o Criador de todas as coisas. Os povos e as nações pagãs, elas adoravam vários deuses, e elas acreditavam que outros deuses haviam criado todas as coisas. Os egípcios mesmo, nós vimos aqui, nessas quartas-feiras, eles acreditavam que tinha um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus que cuidava das águas, que criava os animais, que cuidava da agricultura. Então aquele povo estava saindo ali do cativeiro, e Deus precisava colocar na mente daquele povo que quem criara todas as coisas fora Ele. E o sábado estava ali como um testemunho de que Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus disse, olha, quando vocês descansarem no sábado, vocês vão celebrar ao Deus Criador. E vai ser um testemunho também para outras nações, porque quando chegassem e questionassem Israel, por que vocês descansam no sábado? Por que no sábado vocês não fazem nada? Aí eles têm a oportunidade de dizer, olha, porque o Deus Todo-Poderoso, que nos tirou da terra do Egito com mão forte e poderosa, Deus que abriu o mar vermelho e fez seu povo passar a pé enxuto, este Deus criou os céus e a terra. Era a oportunidade que eles tinham de testemunhar o Deus Criador de todas as coisas. Então, o sábado estava ali como um testemunho. O sábado também fora colocado, nós vimos, como uma prova da libertação de Deus daquele povo do cativeiro. Deus libertou aquele povo do cativeiro. Quando você lê Deuteronômio capítulo 5, está até na lição aí, na página 13, Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, diz assim, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. O sábado também era um sinal da libertação daquele povo da escravidão. Aquele povo que não tinha descanso enquanto escravo no Egito. Agora eles podiam celebrar a sua libertação no sábado ao Senhor. O sábado era o dia de comemorar, de louvar ao Senhor, de estar na presença de Deus, glorificando a Deus, porque um dia eles foram escravos no Egito e agora eles estão livres para servir a Deus. Eles estão livres para adorar ao Senhor.
E vimos também que o sábado, ele fora um sinal entre Deus e a nação de Israel. Deus disse, olha, este é um sinal entre mim e vós. Está aí no texto que nós lemos, o texto de Êxodo, capítulo de número 31. Eu gosto de ler na minha versão aqui, da Bíblia King James, é bem parecida com a dos irmãos. Êxodo, capítulo 31. Nesse texto, Deus fala ao povo que o sábado é colocado como um sinal entre Deus e Israel. A partir do versículo 12, diz assim, falou ainda o Senhor a Moisés, versículo 13, fala aos filhos de Israel, orienta-os, observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós e vossas gerações, até que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então Deus estava dizendo, olha, eu escolhi vocês, eu separei vocês para que vocês fossem o meu povo. E o sinal de que vocês pertencem a mim, de que vocês são o meu povo, separado, santificado para me servir, é o sábado. Então o sábado também está posto como um sinal entre mim e vocês. Não há nas Escrituras nenhuma evidência de que Deus tenha exigido dos gentios ou de outros povos que eles guardassem o sábado. Porque os outros povos não eram o povo de Deus, não era o povo separado para servir a Deus, santificado por Deus. Mas Deus exige isso da nação de Israel, porque Israel era um povo santo, era um povo separado para Ele. Então a exigência de Deus é para que Israel guardasse o sábado. Tanto é que você vai ver lá no versículo de número 16, versículo 15 diz assim, durante 6 dias se deverá trabalhar, o 7º dia, porém, é o sábado, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração ao Senhor. Todo aquele que trabalhar no dia do sábado deverá ser executado sumariamente. Versículo 16, os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Como uma aliança perpétua. Versículo 17, será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel. Entre mim e os filhos de Israel. Então fica bem claro que Deus deu o sábado para eles, para a nação de Israel, para que aquele povo pudesse descansar e para que aquele povo pudesse também adorar e glorificar ao Senhor. Então, irmãos, tudo isso nós vimos no domingo. Hoje nós vamos ver, a partir da página 14, o que o sábado representa para a igreja e o sábado. Lá na página 14 da sua lição. O que o sábado representa na nova aliança? Cristo veio, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. O que o sábado agora representa para nós? Para a igreja. A igreja deve guardar o sábado? Por que a igreja não guarda o sábado? O domingo é um dia especial para a igreja. Por que o domingo é um dia especial para a igreja e não o sábado? Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite. Começando a partir daqui, o que o sábado representa para a igreja. Se você abrir sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2. Paulo aqui, ele está falando à igreja em Colossos, porque a igreja dos Colossenses foi uma igreja que sofreu muito com os falsos mestres, com os ensinos errados, com a doutrina errada. E muito sofreu também com os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aquelas pessoas dos judeus que se converteram ao Evangelho, mas só que eles achavam que simplesmente crer em Jesus não era suficiente para ser salvo. Eles achavam que o judeu que se converteu a Jesus, ele deveria continuar guardando os preceitos da lei. Ele deveria continuar circuncidando seus filhos, ele deveria se circuncidar, ele deveria guardar as festas, a lua nova, os sábados, os dias festivos. Ele deveria guardar tudo isso, porque senão ele não seria salvo. Somente crer em Jesus não era suficiente para esses judeus.
E eles começaram a exigir que aqueles que não eram judeus e se convertiam ao Evangelho, fizessem a mesma coisa. Guardasse a lei. Observasse a lei. Então Paulo vem aqui trazendo um ensinamento para esses irmãos e dizendo para eles, olha, Jesus já morreu pelos nossos pecados. A cédula que era contra nós, ele rasgou, ele cravou na cruz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando você lê aí a partir do versículo 13, você vê Paulo dizendo o seguinte, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Então ele disse, olha, nossos pecados, eles foram perdoados em Jesus Cristo. E versículo 14, e cancelou a escritura da dívida que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, e removeu completamente, pregando-a na cruz. Então ele disse, foi lá na cruz que Jesus resolveu toda a situação. Ele resolveu toda a situação, e cancelou a escritura da dívida, cravando-a na cruz. Versículo de número 16, ele diz, portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a algumas festas religiosas, celebração de luas novas, ou de dias de sábado. Versículo 17 é importante. Olha o que ele diz no versículo 17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, Paulo é bem claro aqui, ele diz, olha, essas coisas que a lei trazia, que a lei ensinava, que a lei normatizou, tudo isso é sombra daquilo que viria, daquilo que iria acontecer. Todas essas coisas apontavam para Jesus, mas Jesus veio, e quando ele veio, nós não temos mais por que ficar olhando para as sombras. Ele diz, o sábado era Cristo caminhando na história, mas agora Cristo já chegou, já é realidade. Se eu estou aqui, estou de costas para o sol, a minha sombra vai ser projetada na minha frente. E se você vier aqui por trás de mim, é claro que antes de você chegar, eu vou ver sua sombra. Eu vou ver sua sombra se aproximando. Mas quando você chegar, eu não preciso mais ficar olhando para a sua sombra. Você já vai estar aqui do meu lado. Então eu vou olhar para você, vou conversar com você, vou interagir com você. Mas eu sabia que você vinha porque eu via a sua sombra. Então sábado da mesma forma era a sombra daquilo. Ele apontava para o que Cristo faria. Ele apontava para o que Cristo realizaria. Mas agora Cristo já se fez presente. Cristo já realizou a sua obra. E o sábado se torna o quê? Sombra, somente sombra. Cristo já fez. E todas essas coisas se tornaram realidade em Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Em Cristo, essas coisas se fizeram reais. Tudo aquilo para o qual eles apontavam se torna realidade. Se o sábado apontava libertação, essa libertação ela veio em Cristo. Se o sábado apontava descanso, esse descanso ele veio em Jesus. Ele ocorreu quando Jesus veio. Jesus trouxe o descanso que o sábado representava. Então, o sábado, Paulo coloca desta forma. Ele diz, era uma representação de Cristo. E agora, em Cristo, ele se torna realidade. O sábado, ele se cumpre em Jesus Cristo. Jesus é o nosso descanso. Veja que, quando abrimos a nossa Bíblia lá em Mateus, no capítulo 28, ou melhor, capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. As palavras de Jesus ali, elas são bastante esclarecedoras. Jesus diz, olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Em outras traduções diz, sobrecarregados, carregando um fardo pesadíssimo. Vinde a mim, e eu vos aliviarei, ou seja, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o quê? Descanso para a vossa alma. Jesus está dizendo, olha, o descanso que vocês procuram, o descanso que a alma de vocês precisam, está em mim. Eu vim trazer a vocês descanso.
Jesus estava exatamente dizendo, olha, aquilo que o sábado prenunciava, eu vim trazer para vocês. Eu vim trazer o descanso que era prenunciado no sábado, eu vim trazer para vocês. Agora esse descanso se faz realidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O sábado era Cristo caminhando na história, mas agora se fez realidade. Representa a nossa libertação em Jesus Cristo. Hoje nós podemos descansar nele e desfrutar das bênçãos espirituais que ele tem para a nossa vida. Hoje nós podemos descansar no Senhor, porque ele trouxe esse descanso para nós. Paulo diz que a partir do momento em que nós fomos a Cristo, nós somos justificados dos nossos pecados. E sendo justificados, nós agora temos o quê? Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Não somos mais alvos da ira de Deus. Nós fomos reconciliados com Ele. E essa reconciliação se deu exatamente através de Jesus. E agora que temos paz com Deus, nós também podemos desfrutar a paz de Deus. A paz de Deus em nosso coração. Não é somente ter paz com Deus, não é somente não viver mais em guerra com Deus, é também sentir a paz de Deus em nosso coração. Esse é o descanso que Jesus trouxe à nossa alma. Esse é o descanso que Jesus tem para todo aquele que crê nele, que acredita no seu poder salvador, no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Cristo ressuscitou e entrou no descanso eterno de Deus. E nós, quando cremos em Jesus, nós ressurgimos para uma nova vida e entramos no descanso que Cristo nos proporciona através da sua morte na cruz do Calvário. Através da sua morte e da sua ressurreição. Nós ressuscitamos e estamos agora desfrutando desse descanso do Senhor. Então o sábado ele representa isso, a nossa libertação em Cristo Jesus. Cristo nos tirou, assim como Israel foi retirado do cativeiro, foi retirado da escravidão no Egito, e Deus traz Israel para o descanso. Assim nós éramos escravos, vendidos ao pecado, vivíamos debaixo do domínio do pecado, mas em Cristo nós fomos libertos e agora nós podemos descansar nele. Nós podemos descansar nele. Mas o sábado também, além de representar esse descanso que Cristo nos deu, que Cristo trouxe para nós, enquanto estamos aqui, ele também representa o nosso descanso eterno. Representa o descanso eterno. Quando você abre a carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, o escritor, aqui no capítulo 4, ele faz exatamente uma analogia desse acontecimento de Israel sair do Egito e não poder entrar na terra prometida. Não poder entrar na terra prometida, e ele se utiliza do Salmo 95, onde o salmista ele trata dessa questão, e ele diz que Deus jurou que aquele povo, por ter desobedecido a sua palavra, por ter sido de um coração endurecido, de um coração corrompido, e não ter acreditado na mensagem da palavra do Senhor, Deus jurou que aquele povo não entraria no seu descanso. E foi o que aconteceu. Aquele povo ficou fora, toda aquela geração pereceu no deserto, daquela geração somente Josué e Calebe entram na terra prometida. Deus havia libertado aquele povo, não para que eles morressem no deserto. Quando Deus liberta o povo, a vontade de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus, era colocar esse povo na terra santa, na terra prometida, lá em Canaã. Deus queria dar descanso para aquele povo, porém o povo fora rebelde. O povo foi de coração endurecido e perdeu a oportunidade de entrar no descanso de Deus. É isso que o escritor, aqui no capítulo 4, ele trata. Na verdade, ele começa a tratar lá no versículo 7 do capítulo 3. E ele vem até o versículo 12 aqui, versículo 13 do capítulo 4, tratando dessa questão. E eu quero ler apenas aqui o versículo de número 3. Veja o que ele diz no versículo de número 3. Vou começar no 1, só para a gente ter uma ideia. Ele diz assim, portanto, capítulo 4 de Hebreus, portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus,
tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Eles quem? Israel no deserto. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Versículo 3. Portanto, somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então veja o que ele diz aqui. Ele diz assim: nós, os que cremos, é que entramos nesse descanso. Nós, os que cremos na mensagem do Evangelho, na pregação do Evangelho, nós entramos nesse descanso. Cristo trouxe a nós esse descanso. E ele continua, versículo 4, pois em certa passagem ele referiu-se ao sétimo dia nesses termos: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras realizadas. E novamente no texto citado há pouco afirma: jamais entrarão no meu descanso. Versículo 6, portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas, não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade, e a chama de hoje, ao declarar, muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Versículo 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Então ele diz: olha, nós que cremos entramos no descanso, mas ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta um descanso. Ainda resta um descanso sabático, ainda resta um grande sábado, é o grande sábado de Deus. É o grande descanso de Deus, que Deus preparou para todo aquele que nele crê. Esse descanso é eterno, esse descanso não vai ter fim. Esse descanso é na eternidade. E todos aqueles que entrarem nesse descanso vão descansar das suas obras, como Deus descansou das suas. E quando pegamos esse texto e comparamos com o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. Isso, minha irmã, obrigado. 14, 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Quando nós fazemos uma comparação, veja o que diz Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Quando o justo morre, ele entra no descanso eterno de Deus. E as suas obras o seguem. E as suas obras o seguem. Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei. Para onde? Para esse descanso, irmãos. Para esse grande sábado. Para esse grande sábado de Deus, onde estaremos para sempre descansando de toda a luta. Esse mundo é assim, esse mundo é agitação, é luta, é problema, é Covid-19, morre um, morre outro está doente, outro está internado, e problemas de um jeito, problemas de outro. A gente não tem sossego aqui. Aqui é aflição, e Jesus não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
E o mundo é isso, o mundo é aflição, o mundo é perseguição, o mundo é luta. O pecado trouxe para nós esse fardo pesado. Cristo, pela sua misericórdia, Ele nos dá alívio, porque quando vamos a Ele, nós começamos a desfrutar dessa segurança nele, desse descanso nele. Mas ainda pode ficar melhor e vai ficar melhor na eternidade, quando estaremos para sempre com o Senhor, quando estaremos para sempre com Ele. O escritor, o profeta Miqueias, está até na revista esse texto do profeta Miqueias, está aí na página 14, o repouso sabático cumprido na segunda vinda, está aí no 2.4 da página 14 da lição. O texto de Miqueias é muito conhecido, ele diz: levantai-vos e andai, porque este não é o lugar de descanso. Outra tradução diz: não é o lugar do vosso descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Nosso descanso não é aqui, nosso descanso é lá no céu. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros, aqui nós estamos de passagem, nós vamos descansar de fato, lá na glória com o Senhor. E Apocalipse, no capítulo 21, tem uma descrição desse descanso que Deus preparou para nós, do grande sábado do Senhor, para o povo de Deus. Apocalipse, capítulo 21, diz assim, a partir do versículo 1, diz assim: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Só isso já bastava no descanso, né? Só isso já bastava no descanso. Mas olha o versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem já está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirma: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, estas palavras, pois elas são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Versículo 6, e declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo está realizado. Parece Deus, né? No final da criação. Parece Deus no sétimo dia, né? Tudo está feito. Deus olhou e viu que tudo era muito bom. E agora o Deus olha e diz: olha, está tudo terminado. E quando Deus termina tudo, é hora de descansar. É hora de entrar no descanso de Deus e desfrutar do descanso eterno de Deus. É isso que o sábado representa para nós. É isso que o sábado representa na nova aliança. É isso que o sábado representa hoje. Ah, pastor, então por que nós não guardamos o sábado? Exatamente por essa razão. Essa é a razão de nós não guardarmos o sábado, como os judeus guardavam. Porque ele representava tudo isso, mas quando Cristo chegou, todas essas coisas se fizeram realidade para nós. Todas essas coisas agora são reais para nós. Em Cristo tudo isso se cumpre. Em Cristo esse descanso se torna realidade para a nossa vida. Para a nossa vida. E aí na revista, quando você vai para a página 14, no 3.1 da página 14, diz assim: por que a igreja não guarda o sábado? E aqui eu quero só destacar algumas das razões que foram colocadas aqui, rapidamente, para a gente encerrar. A primeira razão por que a igreja não guarda o sábado é porque o sábado ele representa um sinal entre Israel e Deus. Como nós vimos aqui. É um sinal entre Israel e Deus. Alguém aqui é israelita? Mas se for israelita e já se converteu ao evangelho, a lei também já não serve mais para você. Já se libertou dela.
Você já foi livre dela. Era um sinal entre Deus e Israel. Deus estabeleceu isso com Israel. Ah, mas não, pastor, mas lá está dizendo que vai descansar o judeu, o filho, a filha, o escravo e o estrangeiro que estiver no meio deles. Ah, o estrangeiro, claro, mas o estrangeiro que estiver lá no meio deles. Porque, meu amigo, se você viaja daqui para qualquer outro país, enquanto você estiver naquele país, você se submete à lei daquele país. Se naquele país todo mundo tem que beber água do lado da alça da caneca, você vai para aquele país e vai beber água do lado da alça da caneca. Porque lá é a lei, é assim que funciona lá. Ah, mas no meu país não é assim. Então, no seu país você faz diferente. Quando você estiver no país dos outros, você cumpre a lei do país dos outros. Porque senão você vai ser preso lá. Você vai sofrer as penalidades lá. Então, o estrangeiro no meio do povo de Israel, ele tinha que cumprir a lei, porque ele estava lá no meio. Mas se ele saísse de lá e fosse para outro lugar, voltasse para o seu país de origem, ele não tinha obrigação nenhuma de guardar o sábado. Então, o sábado foi estabelecido como uma aliança, como um concerto, como um sinal entre Deus e a nação de Israel. É o que está aí no texto da lição, Gênesis capítulo 31, principalmente versículos 15 e 16. Deixa isso bem claro. Entendeu? Entre Cristo e Israel. Outro fator importante é aquilo que nós já falamos. O sábado é sombra do que Cristo realizaria. E Cristo já veio. Se era sombra e já se tornou realidade, não tem por que mais ficar aguardando. Não tem por que mais eu seguir esse ritual, porque ele já se fez real em Cristo Jesus. Terceira coisa, não guardamos o sábado porque Jesus não mandou que guardasse o sábado. Não há uma ordem de Jesus para que esse mandamento fosse cumprido. Uma vez Jesus questionado acerca do maior mandamento. Jesus disse assim, olha, o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, desses dois mandamentos depende o quê? Toda a lei. Toda a lei. Toda a lei depende disso. Toda a lei se resume nisso, nesses dois mandamentos. E é interessante porque na época de Jesus, o sábado, irmão, que Deus tinha dado para Israel como uma bênção, porque o sábado foi uma bênção para Israel. Foi uma bênção de Deus para aquele povo. Deus olhou para ele e disse, vocês estão cansados, vocês precisam descansar, vocês precisam de repouso. Seu animal precisa de repouso, seu escravo, seu servo precisa de repouso. A terra precisa descansar para ter força. Vocês são o meu povo, e fique tranquilo, porque enquanto vocês descansam, eu trabalho por vocês, eu abençoo vocês, eu dou dobrado para vocês. Então o sábado era uma bênção para Israel. Mas os religiosos de Israel transformaram essa bênção num peso, num fardo difícil de levar. Depois do cativeiro babilônico, quando Israel volta do cativeiro e reconstrói ali o segundo templo, nessa época de Neemias, de Esdra, aquele período ali, surge no meio de Israel os fariseus. Os fariseus eram líderes religiosos, eram líderes políticos, e que tinham uma influência muito grande sobre o povo. E o povo, então, sentia essa necessidade de ter mais explicado essa questão de guardar o sábado, né? E os fariseus se aproveitam disso e começam a tecer minúcias sobre a guarda do sábado e acrescentando isso à lei. E colocam essas tradições como se fossem leis para serem guardadas conforme Deus tivesse estabelecido. A dúvida do judeu era, vem cá, e se eu, durante o sábado, carregar um peso de 10 quilos, eu estou quebrando o sábado? Mas se esse peso tiver 5 quilos? Se eu andar 10 quilômetros, eu quebro o sábado? Não, peraí, mas e no sábado eu posso cozinhar? Se eu puder cozinhar, quanto tempo a panela vai ficar no fogo no sábado? Então, detalhes assim, e os fariseus se aproveitam disso e eles começam a trazer minúcias para o sábado. Minúcias, eles começam a estabelecer o tanto que a pessoa deve caminhar, só pode andar essa medida, coisa que Moisés não estabeleceu, coisa que não está na lei. Olha, você só pode cuidar de um doente no sábado se ele estiver à beira da morte e você vai salvar a vida dele. Caso contrário, você não tem que ter trabalho com doente.
E foram mais de 39 regras que eles trouxeram sobre o sábado e foram juntando ali como se fosse lei de Deus. E o sábado se torna um fardo tão pesado que o judeu não suportava carregar. E assim, quem descumprisse essas minúcias, morria. O castigo era o mesmo que Deus tinha estabelecido. Quebrou o sábado, vai morrer. O que Deus estabeleceu, olha, você não vai trabalhar, você não vai fazer acordo, fazer negócio no sábado, né? Você não vai carregar suas mercadorias, plantar, colher, fazer seu serviço diário no sábado. É um dia separado para o Senhor, você vai parar suas atividades e vai louvar ao Senhor, vai lembrar de tudo que Deus fez para você. Mas eles trouxeram tanta coisa que o sábado se torna algo muito pesado de ser carregado. Eles acrescentaram tanta coisa, tantas minúcias, que a lei não tinha estabelecido, que o sábado se torna esse fardo. E Jesus vem exatamente nesse momento, é nesse momento que Jesus aparece na história, né? E Jesus olha e vê tudo aquilo, e vê que está tudo errado, eles estão entendendo errado a lei, eles estão entendendo errado o que Deus estabelecera, e Jesus vai na contramão disso. Um dia Jesus chega perto de um tanque, tem um homem enfermo, há 39 anos na beira daquele tanque, ali, e querendo ser curado. Jesus disse, você quer o quê, meu filho? Ficar bom? Ficar bom isso que eu quero. Então, faz o seguinte, pega a sua cama e vai embora. Mas não tem ninguém que me joga na água. Não precisa jogar na água, não. Pega a sua cama e vai embora. E era sábado. E está lá no sábado, aquele homem carregando a cama na cabeça. Curado, carregando a cama na cabeça. Ele que não conseguia sair da cama há 39 anos, está carregando. Eu falei, cara, hoje é sábado, o que você está fazendo com essa cama? Aquele que me curou, me mandou carregar a cama na cabeça. Na cabeça. Outro dia Jesus vem com os seus discípulos, está todo mundo morrendo de fome, entram na plantação de trigo lá, né? E 12 homens, varados de fome, caminhando muito, e andar com Jesus devia ser difícil, porque Jesus andava muito, né? Entraram na lavoura, meu filho, ó, espiga aqui, espiga ali, vamos comendo, e não estava fazendo nada errado, porque a lei permitia que, se você tivesse com fome, você podia entrar na plantação do vizinho e comer, você não podia chegar lá, encher a sacola e sair levando para casa, mas comer você podia. Entendeu? Então os discípulos passaram ali e comeram. Os fariseus olharam aquilo, eles acharam ruim. Falaram, teus discípulos estão colhendo espigas no sábado, eles estão trabalhando no sábado. Está lá em Mateus capítulo 12. Jesus olha para eles e diz, vocês se lembram de Davi? Vocês falam dos meus discípulos, mas vocês não falam nada de Davi, né? Você lembra quando Davi estava com seu exército passando fome, fugindo lá de Saul, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, estava lá fugindo de Saul, o que aconteceu? Todo mundo com fome, o exército com fome, não tinha pão, ele corre e entra no santuário, entra no tabernáculo, chega no tabernáculo, vai ao sacerdote e diz, eu preciso de pão, eu estou com um exército ali precisando comer. O sacerdote olha para ele e diz, olha, não tem pão. E era para ter, né? Se o povo fosse fiel, contribuísse, levando ali para os levitas, para o sacerdote, aquilo que Deus tinha estabelecido, mas o povo estava tão longe de Deus, né? Que nem tinha pão. Ele falou, o pão que eu tenho aqui é o pão sagrado. O pão que eu tenho aqui só o sacerdote pode comer. Só o sacerdote pode comer. É o pão que é oferecido no altar, que é colocado aqui sobre a mesa, no lugar santo. E foi trocado, eles trocavam esse pão. Então foi trocado, eles tiravam o pão velho e colocava o pão novo, mas só quem podia se alimentar daquele pão que foi tirado era o sacerdote. Porém, Davi e seus homens se alimentaram, era necessidade, mais do que as minúcias da lei trazida por aqueles homens, Deus estava preocupado, era no ser humano. Por isso que Jesus diz, olha, o sábado não foi o homem criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Jesus olha para eles e diz, você lembra do sacerdote no templo? No sábado eles fazem os sacrifícios. Eles estão lá quebrando o sábado também, trabalhando, oferecendo sacrifício no sábado. Vocês precisam entender o que significa misericórdia quero, e não sacrifício.
É misericórdia, não é sacrifício. Vocês precisam compreender o que isso representa, o que isso significa. Vocês estão presos aí este sábado e não ajudam ninguém, não faz o bem para ninguém. O mal está aí acontecendo todo sábado e o bem não pode acontecer. E depois dessa conversa, Jesus entra na sinagoga, mesmo sábado. E quando Jesus entra na sinagoga, eles põem para dentro lá um camarada doente, da mão mirrada, exatamente para testar Jesus, né? Vamos ver se ele vai curar no sábado, que a gente quer acusar esse homem de alguma coisa, né? Aí Jesus chega perto do homem e diz assim para todo mundo: é lícito fazer o bem no sábado? É lícito realizar o bem no sábado? Se uma ovelha de vocês caírem num buraco, porque é sábado, você vai deixar sua ovelha morrer no buraco? Jesus estava lançando em rosto deles a hipocrisia deles. Porque se o assunto é dinheiro, eu vou salvar minha ovelha, né? Eu paguei por ela, né? Eu vou deixar minha ovelha morrer. Se minha ovelha morre, eu perco dinheiro. Então é sábado, eu vou. Agora, o ser humano, eu não posso fazer o bem para ele? E Jesus olha para aquele homem e diz: estende a mão. E aquele homem estende a mão e é curado. Todo mundo fica feliz, mas os fariseus saíram dali revoltados. Porque Jesus fez o bem. Olha que ponto chegou o coração do homem. Revoltados porque Jesus curou. E depois daquele dia, eles combinaram com os herodianos de matar Jesus. Foram combinar de matar Jesus. Então Jesus, ele traz à tona isso, olha, o sábado, e Jesus conclui isso dizendo assim para eles: olha, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, quem criou o sábado fui eu. Se os discípulos estão comigo, estão pegando as espigas no sábado, não se preocupa com isso não, eu sou o Senhor do sábado. Vocês estão diante daquele que criou o sábado, que fez o sábado, que estabeleceu o sábado, e sou eu quem digo até onde vai o guardar o sábado. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Os sacerdotes trabalhavam no templo, eu sou maior que o templo. Eu sou maior do que o templo. Eu sou o Senhor. Então aqueles homens, eles estavam enganados e cegos acerca do que seria de fato o guardar o sábado, do que o sábado de fato representava. E portanto eles viviam essa cegueira espiritual. Os apóstolos, irmãos, então Jesus, ele de forma alguma falou que nós deveríamos guardar o sábado, ensinou a guarda do sábado. Quando Jesus, ele fala dos mandamentos, ele não fala sobre o sábado. Né? Jesus encontra com um jovem rico, ele diz: olha, eu guardo os mandamentos, ali não aparece o sábado. Quando Jesus vai falar com aquele homem que se aproxima dele para testar Jesus, para saber como ele tinha que ser salvo, e ele diz: olha, eu guardo todos os mandamentos. Aí Jesus, ele cita os mandamentos, não cita o sábado, e Jesus diz: ok, faz isso, vai ser salvo. Ele diz: mas o que é amar o próximo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano. Mas em nenhuma dessas situações em que os mandamentos são citados, há menção ao sábado. E Jesus estava sempre realizando as coisas no sábado. Jesus estava sempre pegando no pé dos fariseus. E os apóstolos? Os apóstolos de Jesus, eles ensinaram a guarda do sábado? Não. Nenhum apóstolo ensinou a guarda do sábado. Pelo contrário. Pelo contrário. Os apóstolos enfrentaram problemas terríveis na igreja com os judeus, porque os judeus se convertiam e eles queriam que os gentios que se convertessem também guardassem o sábado. Isso era um problema muito sério. Né? E não somente o sábado, eles queriam que eles se circuncidassem, eles queriam que eles guardassem toda a lei. Há muitos textos que a gente poderia falar, mas eu quero somente citar Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, é um momento importante na igreja, porque a igreja estava confusa, né? Os judaizantes queriam obrigar os irmãos que se converteram, que não eram judeus, a guardar o sábado, a cumprir a lei, a cumprir os preceitos da lei, e eles não sabiam como resolver isso. Então, vamos para Jerusalém, vamos conversar com a liderança da igreja, vamos deixar a liderança da igreja decidir como é que vai ser. Pedro tinha até receio, Pedro também era daquele preocupado, que Pedro, quando vai de Jerusalém para Antioquia, e chega lá, tem gentio sentado na mesa, porque gentio também se converteu em Antioquia, a igreja de Antioquia era uma igreja gentílica,
Pedro não se assenta, Pedro se afasta, Paulo chega lá e dá um puxão de orelha em Pedro. Mas depois Deus fala para Pedro, Deus mostra a Pedro numa visão que era para ele ir na casa de Cornélio, e nessa visão Pedro vê animais ali que eles consideravam impuros descendo no lençol. E Deus olha para Pedro e diz: Pedro, mata e come. Aí Pedro olha e diz: não, Senhor, não vou comer, isso é impuro, isso é imundo. E de novo, mata e come. Não, não vou comer. Terceira vez, mata e come. Pedro, não vou comer. É impuro, é imundo. E Deus olha para ele e diz: não considere imundo aquilo que eu já purifiquei. Não considere imundo aquilo que eu já purifiquei. Deus estava falando dos gentios que estavam se convertendo. Tanto é que ele vai à casa de Cornélio e ele prega o evangelho na casa de Cornélio. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E quando ele prega, enquanto Pedro está pregando, o Espírito Santo desce sobre aquele povo. Eles são batizados com o Espírito Santo. Só gentio lá. E recebe o Espírito Santo da mesma forma que os judeus receberam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Isso foi assustador para Pedro. Pedro diz: como é que o Espírito Santo vem sobre eles? Eles são gentios. Mas ele aceita aquela situação. E agora todo mundo vai para Jerusalém para conversar com a liderança da igreja, Tiago, o líder da igreja, e ver como é que vão resolver essa questão. Como é que a gente faz com os gentios que estão se convertendo? Vamos obrigar esse povo a guardar a lei? Vamos obrigar esse povo a circuncidar, a guardar o sábado? E a igreja e o concílio se reuniu. Eu acho interessante aqui no capítulo 15 a fala de Pedro, né? Que Pedro também tomou a palavra nesse dia, porque ele já tinha tido a experiência lá na casa de Cornélio, né? E ele diz assim no versículo 8, Pedro disse: e Deus, conhecendo os corações, testemunhou em benefício deles. Deles quem? Dos gentios, concedendo-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como deu a nós. Versículo 9. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Versículo 10. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguíamos suportar? Pedro diz: olha, Deus já confirmou a salvação desse povo. Por que a gente vai colocar sobre eles uma carga que nem nós, nem nossos antepassados conseguiam? Nós não vamos colocar essa carga sobre eles. E qual foi o resultado da decisão da igreja? Está aí, versículo 28 e 29, uma carta da igreja dizendo o que era para ser feito. Versículo 28. Portanto, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários, que vos abstenhais dos alimentos sufocados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes destes procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Então, a recomendação da igreja era para que eles se guardassem disso. Se guardassem do alimento oferecido aos ídolos, do alimento sufocado, do sangue, da prostituição, da imoralidade, mantivessem uma vida santa, continuassem servindo a Deus, guardando a palavra do Senhor Jesus no seu coração, e estava tudo certo. Ninguém precisava circuncidar, ninguém precisava guardar a lei, ninguém precisava, porque a justificação, ela é pela fé em Jesus Cristo. A justificação, ela é pela fé em Jesus. Está lá em Romanos capítulo 3, depois dá uma lida lá em Romanos capítulo 3, você vai ver, a justificação, ela não é pela obra da lei, é pela graça através da fé em Jesus Cristo. Isso fica muito claro. Então, os apóstolos, eles trouxeram essa mensagem, eles trouxeram essa palavra. Tinha outros textos, mas não temos mais tempo. Mas na revista aí tem vários textos que os irmãos podem ler em casa depois. Os textos são todos aí em vermelho, os textos bíblicos. Dá uma lida nesses textos, vai fazer com que você se aprofunde mais no assunto e entenda com mais clareza tudo aquilo que está sendo colocado. Então veja, não guardamos o sábado. Por quê? Porque era para Israel, era um sinal de Deus com Israel.
Cristo não ordenou que nós fizéssemos isso. Os apóstolos de Cristo também não ordenou que isso fora feito. Mas nós podemos observar que a igreja, a partir da ressurreição de Cristo, ela passou a olhar para o domingo de uma forma diferente. O domingo passou a ser visto de uma forma diferente. Por quê? Porque o domingo, ele se transformou no dia do Senhor. Ele era de uma representatividade para a graça muito grande. Foi o dia em que o Salvador ressuscitou. Foi o dia em que o Salvador venceu a morte e saiu definitivamente do túmulo para a vida. E agora, aqueles que ressurgiram em Cristo para uma nova vida, olhavam para o domingo e diziam, é o dia do Senhor. E a igreja, ela começa a observar o domingo, ela começa a se juntar no domingo, os irmãos começam a se encontrar no domingo para fazer seus cultos, para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Paulo, quando ele tinha que passar na igreja de Corinto para arrecadar as ofertas dos irmãos, ele marca exatamente no domingo, porque domingo estaria todo mundo lá reunido, a igreja estaria reunida, porque era o dia da ceia do Senhor. O domingo era um dia muito importante para os irmãos, porque é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Há quem diga que foi o imperador lá, o Constantino, né, que estabeleceu o domingo como o dia do Senhor. Não foi Constantino, não. A igreja já vinha praticando isso. Ele só oficializou legalizou aquilo que já era praticado pela igreja. A igreja já fazia isso, os discípulos já faziam isso. Alguém uma vez foi descrever os cristãos na época do Império Romano e descreveu os cristãos como aqueles que levantavam de madrugada todos os domingos para adorar, para glorificar o Cristo ressurreto. Então o domingo era um dia especial para eles. O domingo representava o começo da nova vida. O começo da nova vida em Cristo Jesus. Era o dia da ressurreição do Senhor. E era o domingo, o dia separado pela igreja para esse propósito. Então, veja bem, aqui na sua lição, para a gente encerrar na página 15, lá no início da página, o primeiro parágrafo o parágrafo antes da conclusão, na página 15, diz assim: assim como o sábado representou a lei mosaica, a lei por Moisés, o domingo representa a graça por Cristo. Enquanto o primeiro, ou seja, o sábado, foi obrigatório, o segundo é espontâneo. No entanto, a igreja não guarda o domingo como os judeus guardavam o sábado, pois isso seria um sacrifício desnecessário para o reino de Deus. Sobre esse tema, Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício. Então, o domingo para a igreja, ele representa exatamente isso, o dia da ressurreição. Se o sábado tinha uma importância para o judeu, por causa da lei, o domingo ele tem uma importância por causa da graça. Por causa da graça. Foi no domingo que o Cristo vivo se levantou, saiu do túmulo para viver eternamente. E no domingo a igreja se reunia para celebrar o Senhor. Não há nada contra... Não há nada de errado em você guardar qualquer dia da semana para servir a Deus. Ah, pastor, eu trabalho no domingo, mas separe o dia da sua folga como o dia de você louvar ao Senhor. Ah, mas pode ser qualquer dia? Pode. Pode ser qualquer dia da semana, pode ser o sábado, pode ser o sábado. Você trabalha a semana toda, sua folga é no sábado, domingo você está trabalhando, que seja o sábado, o dia que você vai descansar com sua família, descansar da sua correria, e vai louvar a Deus, vai adorar ao Senhor, vai glorificar ao Senhor, mas não tem nenhuma obrigatoriedade sobre isso. É o dia que você vai descansar e vai oferecê-lo ao Senhor. O domingo, da mesma forma, nós que normalmente fazemos no domingo, porque o domingo é o dia que ninguém trabalha, está todo mundo em casa, todo mundo, tem essa oportunidade de no domingo estar na igreja com mais tempo, com mais calma, louvando a Deus, adorando a Deus. Você pode fazer isso qualquer dia da semana, inclusive no sábado. O que não pode é colocar isso como um preceito para a salvação. Dizer, olha, se você não guarda esse dia, você não vai ser salvo. Se você não guarda esse dia, você não vai ter a salvação. Até porque a nossa salvação, ela depende única e exclusivamente da nossa fé em Jesus Cristo. Da nossa fé em Jesus. Amém, meus irmãos? Então é isso que o sábado representa para a igreja. Para a igreja, ele representa o que Cristo já fez.
o que Cristo realizou por nós. Ele morreu na cruz e nos deu descanso. E ainda preparou um descanso para nós na eternidade. O grande sábado do Senhor nos aguarda na eternidade. E é isso que ele representa. Nós não guardamos o sábado. Não há nenhuma orientação de Cristo ou dos apóstolos para que façamos isso. O sábado ele está para Israel. Mas quando Jesus vem, nele se cumpre tudo aquilo que o sábado representava. Amém? Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Acho que agora ficou mais claro, né? Ninguém vai sair daqui querendo ser sabatista. Deus abençoe os irmãos. Ele falou tão bonito domingo do sábado, que eu quase saí daqui pensando, ó Jesus, o sábado, glória a Deus. Mas o pastor Elias está correto, irmãos, é uma verdade. A gente não tem um dia único para guardar, e o sábado. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E quem está com ele tem fardo leve, ele é suave, suave. E nós louvamos o Senhor. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. No próximo domingo, daremos início à nossa nova revista de estudos bíblicos dominicais, Israel, a Igreja e as Festas. Durante todo um trimestre, estaremos nos aprofundando acerca da importância e do significado que esse tema representa na Bíblia. Os temas dos estudos são: Estudo 1, as Festas do Senhor. Estudo 2, o Sábado. Estudo 3, a Festa da Páscoa. Estudo 4, a Festa dos Pães Asmos. Estudo 5, a Festa das Primícias. Estudo 6, a Festa de Pentecostes. Estudo 7, a Festa das Trombetas. Estudo 8, o Dia da Expiação. Estudo 9, a Festa dos Tabernáculos. Estudo 10, a Festa do Purim. Estudo 11, a Festa da Dedicação. E, por fim, estudo 12, a Festa do Jubileu. Lembrando que a revista será disponibilizada em nossas plataformas digitais. E caso queira adquiri-la em formato impresso, basta entrar em contato com o Pastor Eber. Então, não se esqueça, nesse domingo, dia 7, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical com a nova revista Israel, a Igreja e as Festas. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.